O Eon Proterozoico é a faixa de tempo compreendida de 2,5 bilhões a 541 milhões de anos atrás. É a parte mais recente do Super Éon pré-cambriano e vindo logo após ele vem logo depois do Éon Arqueano. O nome dele significa mas ele significa do grego anterior à vida. O pró-Pterozoico, que é basicamente isso, anterior à vida. E ele se divide em 3 eras: o Paleoproterozoico, Mesoproterozoico e o Neoproterozoico. Cada um desses 3 vai dar origem a algo fundamental para a vida. O primeiro, o Paleoproterozoico, ele vai trazer os primeiros seres vivos unicelulares. O Mesoproterozoico vai trazer a Rondônia, um grande continente que vai ser fundamental para o mundo de hoje. E o Neoproterozoico vai basicamente só continuar o que os outros trouxeram e seguindo o que já foi criado, não vai criar nada de novo. E o Proterozoico é basicamente isso. Durante a Era Paleozoica, que ocorreu aproximadamente entre 542 milhões a 251 milhões de anos atrás, houve a separação de supercontinentes e a colonização da Terra por plantas e animais vertebrados. O início do Paleozoico foi marcado pelo período Cambriano, que foi basicamente uma explosão de vida que impulsionou a evolução de artrópodes e cordados. Ao longo do período Ordoviciano, cerca de 45 milhões de anos depois, invertebrados marinhos prosperaram, incluindo o famoso trilobita. O trilobita é um artrópode que habitou os mares por 270 milhões de anos antes de ser extinto. O período cambriano começou há 542 milhões de anos e terminou há 488,3 milhões de anos atrás. Os climas do mundo eram suaves e não houve nenhuma glaciação. A maior parte da América do Norte estava em latitudes tropicais e temperaturas do sul, o que permitiu o crescimento de recifes. Nesse período aconteceu a maior diversificação da vida, evento conhecido como explosão cambriana, pois ocorreu num intervalo de tempo relativamente curto. Além de animais de corpo mole, surgem no mar outros com carapaças duras, alguns com pernas e outros com apêndices. Foi quando apareceu a maioria dos principais grupos de animais, entre eles os anelídeos, ortópodes, braquiopodes, equinodermos, moluscos e esponjas. O domínio era dos trilobitas e dos braquiopodes. Os vegetais eram representados por algas marinhas apenas. A Terra não tinha, portanto, cobertura vegetal. O período Ordoviciano iniciou há 478,3 milhões de anos e terminou há 443,7 milhões de anos. Nesse período, a maior área continental era o continente de Gondwana, localizado no Polo Sul. Havia um grande oceano, o Pantalassa. As rochas ordovicianas são geralmente argilitosos escuros, orgânicos com os restos dos craptolitos, podendo ter sulfeto de ferro. O clima do Ordoviciano mostrava temperaturas médias e a atmosfera muito úmida. No final, porém, formavam-se grandes geleiras, o que causou provavelmente as extinções maciças que caracterizam essa fase. Cerca de 60% de todos os gêneros e 25% dos invertebrados marinhos de todas as famílias foram extintos. Os invertebrados marinhos foram os animais dominantes: graptozoários, trilobitas e braquiopodes, corais, crinoides e gastrópodes. Os graptozoários comuns nesse período são ótimos fósseis guias, pois delimitam zonas bioestratigráficas. O Siluriano é o período da Era Paleozoica compreendido entre 443 e 416 milhões de anos atrás. É o terceiro período da sua era, que sucede o período Ordoviciano e precede o Devoniano.
No início, a fauna teve que se recuperar da extinção em massa que dizimou 100% das espécies marinhas do Ordoviciano, adaptando-se às condições climáticas mais frias. Ao longo do período, o clima se tornou mais ameno e estável, o que provocou o descongelamento de grandes massas glaciais e, com isso, o aumento do nível dos mares. As terras que hoje são a América do Norte, Europa, Ásia e Oceania ficaram encobertas durante algum tempo, antes de soerguerem e as águas começarem a abaixar novamente. Quarta divisão da Era Paleozoica, o Devoniano compreende o período entre 416 e 354 milhões de anos atrás, sucedendo o Siluriano e precedendo o Carbonífero. O planeta passou por grandes mudanças geológicas nesse período, o que causou intensa atividade vulcânica. O continente Laurência, que corresponde à América do Norte, colidiu com a Báltica, parte da Europa, no início do Devoniano, formando a Euramérica. Além deste, havia a Sibéria e o Gondwana, o maior continente que abrangia a Antártida, parte da África, América do Sul e Oceania. Enquanto os microcontinentes que viriam a formar a Ásia tinham temperaturas mais altas, na Gondwana predominava o clima frio e úmido. O Carbonífico ou Carbônico é o período de tempo geológico compreendido entre cerca de 359 e 299 milhões de anos atrás, dentro da Era Paleozoica. Sucede o período Devoniano e procede o Permiano. É subdividido em duas épocas, Mississippiano e Pensilvaniano, de acordo com os estratos rochosos encontrados na América do Norte. No início do Carbonífero, um aumento do nível dos oceanos alagou muitas terras baixas, criando mares litorâneos rasos. Porém, esse efeito se reverteu em meados do período, há cerca de 323 milhões de anos. A mudança no nível do mar causou consideráveis extinções de fauna marinha, principalmente entre quinoides, lírios do mar, e amonídeos, Gondwana, e o supercontinente do hemisfério sul passou a sofrer uma grande glaciação, coberto por uma espessa camada de gelo, enquanto as regiões equatoriais mantinham-se um clima quente e úmido suficiente para o desenvolvimento de pântanos e florestas exuberantes. Ao longo do período, as massas de terra de todo o planeta se uniram para formar a Pangeia, o continente único que resistiu até a era seguinte. Montanhas erguiam-se conforme os continentes colidiam. O período Permiano ocorreu entre aproximadamente 299 milhões de anos e 257 milhões de anos atrás. Foi uma época de mudanças significativas na história da Terra. Durante o Permiano, os continentes estavam agrupados em uma única massa terrestre conhecida como Pangeia. Uma das características mais marcantes do Permiano foi a grande diversificação de répteis, incluindo ancestrais de dinossauros e mamíferos, bem como os primeiros ancestrais dos répteis modernos. Além disso, as plantas com sementes se tornaram mais proeminentes durante esse período. Entretanto, o final do Permiano é conhecido pela extinção em massa mais devastadora da história da Terra, na qual 96% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres desapareceram. A causa exata dessa extinção em massa ainda são objetivos de debate entre cientistas, mas evidências apontam que para atividades vulcânicas intensas e mudanças climáticas e drásticas acabou ocorrendo. Na escala de tempo geológico, o Mesozoico é a segunda das três eras geológicas do Éon Fanerozoico, que começou entre 252 milhões de anos e terminou em 66 milhões de anos, aproximadamente. A Era Mesozoica sucede à Paleozoica e procede à Era Cenozoica, ambas do Ceroéon. Ela ficou marcada pela separação de Pangeia e pelo surgimento e extinção dos dinossauros. Durante esse período, existiu uma grande biodiversidade entre todos os grupos. O período Triássico, em tempo geológico, é o primeiro período da Era Mesozoica. Começou há 252 milhões de anos, no fim do período Permiano. Esse período terminou há 201 milhões de anos, sendo sucedido pelo período Jurássico. No Triássico houve o início da fragmentação da Pangeia, também origem dos dinossauros. Os mais antigos do mundo são encontrados no Brasil e na Argentina. No Brasil, os dinossauros são do Rio Grande do Sul. O clima global no Triássico era predominantemente quente e seco. A Pangeia, o vasto supercontinente formado ainda no Permiano, atravessava o Equador e estendia-se em direção aos ambos polos. Áreas costeiras eram regadas por chuvas sazonais, mas o amplo e isolado interior do continente permanecia mais árido, com incidência de desertos. O período Jurássico ocorreu há cerca de 201 milhões de anos e 145 milhões de anos atrás. Foi marcado por mudança na geografia, clima e vida na Terra.
Foi no período Jurássico onde ocorreu a separação contínua dos supercontinentes que formava a Pangeia. Isso levou à formação de massas de terra que se assemelham às configurações geográficas atuais. Além disso, o clima era geralmente quente e úmido, com vastas áreas cobertas por florestas exuberantes. Em termos de vida, o Jurássico é conhecido por ser a era dos dinossauros. Muitas das espécies icônicas que associamos com os dinossauros viveram durante esse período. Os primeiros mamíferos começaram a surgir nessa era, embora fossem pequenos e predominantes noturnos. Nos mares, os répteis marinhos como ictiossauros, plesiosauros prosperaram enquanto os primeiros corais modernos começaram a se formar. O período Cretáceo corresponde aproximadamente ao período de tempo de 145 a 65 milhões de anos atrás. Este período foi o mais longo que toda a era atual, durando em média 79 milhões de anos. Neste período também ocorreu a fragmentação da Gondwana, se dividindo em América do Sul, Antártica e Austrália, e da África se divergiram o Atlântico Sul e o Oceano Índico. No início do período Cretáceo, o Brasil era coberto por um vastíssimo deserto de dunas muito maior que o Saara. Esse deserto desapareceu ao ser engolido por um oceano de lava, produzindo pelo maior extravasamento de magma dos últimos 500 milhões de anos. Vale lembrar que o período Cretáceo corresponde ao auge do desenvolvimento dos grandes répteis, os dinossauros, plesiosauros e os pterossauros. A Era Cenozoico, também chamada de período Cenozoico, é a última divisão na escala temporal geológica. Começou depois da extinção dos dinossauros, há cerca de 65 milhões de anos, e se estende até hoje. É também conhecida como a Era dos Mamíferos, já que foi a forma privilegiada da vida, ao longo de toda a sua duração. Além disso, é a época em que o ser humano apareceu. Durante o período Cenozoico, os continentes continuaram sua deriva do supercontinente Pangeia, até sua posição atual. Isso provocou, entre outros fenômenos, a formação das maiores cadeias montanhosas da atualidade, dos oceanos e mares, dos vulcões e das principais planícies. O Paleoceno foi o primeiro período da Era Cenozoica. É um momento compreendido entre aproximadamente 65 milhões e 55 milhões de anos atrás. Fora isso, o Paleoceno sucede o período Criáceo, que compõe a Era Mesozoica, precedendo o Eoceno, referente à sua era. No início deste período, houve uma grande expansão da flora predominante tropical, por conta dos climas mais úmidos que os do Mesozoico. Também temos o surgimento da vegetação rasteira, com as gramíneas, que acabou vindo a ser uma importante fonte de alimento para os mamíferos. E com isso, houve uma explosão evolutiva dos mamíferos causados pelo desaparecimento dos répteis e o final do período Criáceo. O Neógeno é o 11º e mais recente período na vida complexa na Terra. Começou há cerca de 23 milhões de anos e continua até o presente. A tendência característica durante o período Neógeno é o resfriamento global e a morte das florestas que anteriormente haviam preenchido os centros dos continentes, como a Ásia, América do Norte e até a Austrália. Devido à separação da Antártida e a Austrália e à relativa vegetação do Mar do Ártico do resto das águas do mundo, correntes gelágicas dominaram os polos, fazendo com que congelassem pela primeira vez, em centenas de milhões de anos. Anteriormente, as florestas se estendiam até os polos. Essas condições severas fizeram com que as forças vigorosas da seleção natural operassem nos mamíferos diversificados, dando eles corpos maiores e adequados para suportar climas frios.